Velho Chico é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 14 de março a 30 de setembro de 2016 em 172 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 1º de outubro. Substituiu a regra do jogo e foi substituída por A Lei do Amor, sendo a 10ª novela das 9 exibida pela emissora. Criada por Benedito Rui Barbosa e escrita por Edmara Barbosa e Bruno Luperi, com a colaboração de Luiz Alberto de Abreu, teve direção de Carlos Araújo, Gustavo Fernandes, Antônio Carnevale, Felipe Barcinski e Luiz Fernando Carvalho, também diretor artístico. Contou com as atuações de Rodrigo Santoro, Domingos Mantegna, Camila Pitanga, Antônio Fagundes, Cristiane Torloni, Marcelo Serrado, Lúcia Alves, Irandir Santos e Dira Paz. A trama se inicia no final da década de 1960, quando Afrânio é obrigado a retornar de Salvador para a fictícia cidade de Grotas de São Francisco, local próximo ao Rio São Francisco, para assumir o lugar do pai, o poderoso Coronel Jacinto, que comandava a política e a economia da cidade. Apaixonado por Yolanda, uma atraente cantora cigana de origem espanhola, mas obrigado pela amargurada mãe Encarnação, que ainda sofre pela perda de seu filho mais velho, morto nas águas do São Francisco, Afrânio parte numa viagem pela região para reafirmar alianças que seu pai mantinha. Em sua viagem, conhece Leonor, filha do coronel Argelino e Desilu, que acaba por lhe atiçar o desejo, e se envolvendo cada vez mais, o pai da moça obriga a se casarem. Leonor é recebida com desprezo por Encarnação, pelo fato de vir de uma classe baixa, ou seja, incapaz para ser esposa de seu filho, o jovem coronel Saruê. Quando Maria Teresa nasce, Encarnação espalha que nem para dar um filho homem, Leonor serve. Rival da família Sá Ribeiro, já que o coronel Jacinto ambicionava suas terras, o capitão Ernesto Rosa, homem justo casado com Eulália, mas sem filhos, adota Luzia, bebê abandonada no meio da plantação de algodão. Na mesma época, acolhem o casal de retirantes, Belmiro e Piedade, pais de Bento e Santo. Com o passar do tempo e crescendo juntos, Luzia passa a nutrir uma paixão por Santo, que nem desconfia dos sentimentos da irmã de criação. É numa procissão de São Francisco de Assis, sob as águas do Velho Chico, que os caminhos de Santo e Maria Teresa se cruzam. Mas o amor do filho do retirante com a filha do coronel é descoberto, e Maria Teresa é mandada para um internato em Salvador. Apesar de enviar cartas para o amado, em que revela estar grávida, estas são interceptadas por Luzia, ainda apaixonada por Santo. Ao mesmo tempo que Miguel nasce, fruto de um amor proibido, Belmiro é morto por Cícero, empregado do coronel Afrânio. Ao mesmo tempo, Ernesto também é assassinado nos cais do Rio. O assassinato de Belmiro e de Ernesto aumenta a rivalidade entre as duas famílias e Bento jura fazer vingança. O povo também fica inconformado e o delegado da cidade aconselha Afrânio a sair de Grotas por um tempo. Logo após o nascimento do filho, Maria Teresa volta para a fazenda de seu pai, onde acaba se casando com o jovem deputado Carlos Eduardo, embora espere um dia reencontrar seu grande amor para viverem felizes. 30 anos se passaram, e Maria Teresa deixa Brasília e retorna para Grotas de São Francisco com Carlos Eduardo, agora um político ambicioso. O retorno é para comemorar o aniversário de 100 anos da avó Encarnação, e reencontra o pai, Afrânio, e a madrasta Yolanda. Ela passa a comandar a exportação de frutas da família em Salvador, mas constata que a centenária está triste por não receber a visita do neto Martim, que deixou a fazenda do pai após uma desavença no passado.
A festa de encarnação tem outro desfalque, Miguel, que ainda está na França estudando agronomia orgânica. A volta do rapaz para cuidar da fazenda do avô é temida por Carlos Eduardo, que receia sua aproximação com o pai biológico. Santo desconhece a existência de Miguel, fruto de seu relacionamento com Maria Teresa, já que as cartas interceptadas por Luzia o impediram de viver essa paternidade. Com o caminho livre, Luzia se casou com ele, e tiveram as meninas Olívia e Isabel. Santo fundou uma cooperativa que luta pelos interesses dos pequenos produtores. No decorrer dos anos, Eulália morre e a fazenda Piatã passou a ser comandada por Piedade, mãe de Santo e Bento, este que se formou em direito e se tornou vereador em Grotas contra a vontade de Afrânio. O reencontro entre Santo e Maria Teresa acontece nas margens do Rio São Francisco, e ambos percebem que ainda se amam e a reaproximação entre eles afetará a vida de quase todos em Grotas. Elenco: Domingos Mantegni e Santo dos Anjos. Camila Pitanga, Maria Teresa de Sá Ribeiro, Terê. Antônio Fagundes, Afrânio de Sá Ribeiro, Coronel Saruê. Cristiane Torloni e Holanda de Sá Ribeiro. Lúcia Alves, Luzia Rosa dos Anjos. Selma Egre, Encarnação de Sá Ribeiro. Marcelo Cerrado, Carlos Eduardo Vidigal. Dira Paz, Beatriz Raposeiro dos Anjos. Lee Taylor Martim de Sá Ribeiro. Irandir Santos Bento dos Anjos. Luísa Brune Madalena, Madá. João Alba Amadeu. Marcos Palmeira Cícero Matoso, Cisso. Marine de Castro Dalva. Gabriel Leone Miguel de Sá Ribeiro. Gíulia Buscácio Olívia Rosa dos Anjos. Lucas Veloso Lucas. Yara Chari Sophie. Zezita de Matos Piedade dos Anjos. Luci Pereira Cecília Raposeiro, Ceci. Raíza Alcântara Isabel Rosa dos Anjos. Lute Ferreira Hernani. Sueli Bispo Dulcina Matoso, Doninha. Humberto Magnani Padre Romão. Carlos Vereza Padre Benício. Gésil Amadeu Chico Criatura. Cláudio Jaborandi Delegado Germano. Maciel Melo Egídio. Xangai Avelino. Batoré Delegado Queiroz. Saulo Laranjeira Prefeito Raimundo. José Dumont Zé Pirangueiro. Marcélia Cartacho Zefa. Evana Geissan Vanda. Vitor Brascal. Antônio Carlos Feio Tenório. Flávio Rocha Edenilson. Produção. Em 2009, Benedito Rui Barbosa entregou à direção da TV Globo a sinopse de uma trama sobre o Rio São Francisco, porém em 2012, após avaliação da emissora, a história foi engavetada por ser considerada política demais. Benedito esperava levar a história no ano seguinte na faixa das 21 horas, e Heriberto Leão estava cotado para o papel de protagonista. Primeira opção de Benedito para o papel de protagonista, mas atuando na telenovela das 18 horas, Heriberto acabou sendo substituído por Rodrigo Santoro na primeira fase. Em 2015, o projeto é aprovado para as 18 horas, substituindo Etamundo Bom. Rogério Gomes foi anunciado para dirigir a trama, mas a pedido do autor e devido ao êxito da reprise de O Rei do Gado, Luiz Fernando Carvalho foi convidado para a direção, embora fosse orientado a não ousar tanto esteticamente do mesmo modo que em Hoje é Dia de Maria. Posteriormente, a história foi deslocada para ser exibida às 21 horas, substituindo a regra do jogo, na vaga que era de Maria Adelaide Amaral, devido aos temas pesados abordados pelas telenovelas até então já aprovadas ou exibidas, além da impossibilidade da trama já aprovada abordar a temática política, pelo fato de ser ano eleitoral. Dividida em duas fases,
teve direção de fotografia de Alexandre Fructuoso e figurino de Tanara Chonardier. O processo criativo da equipe e dos atores durou apenas 3 meses e foi todo realizado no Tevlier, o espaço colaborativo de criação de Luiz Fernando Carvalho, que funcionou entre 2013 e 2017, no Projac, conhecido como Galpão. Embora ambientada na Bahia, teve parte das cenas iniciais gravada em outras locações do Nordeste brasileiro, como Baraúna no Rio Grande do Norte e São José da Tapera e Olho d'Água do Casado em Alagoas e Canindé de São Francisco em Sergipe. As tomadas aéreas que representam a cidade fictícia da trama são de outro município alagoano, Piranhas. No estado onde se passa a novela, um casarão da ilha de Cajaíba, em São Francisco do Conde, o município de Cachoeira e o Raso da Catarina foram usados como locações. No total, cerca de 562 cenas foram gravadas nas locações nordestinas, em que cerca de 60 a 70% do elenco é formado por atores da região. A cenografia foi feita com peças reaproveitadas, provindas de objetos reciclados, como lâmpadas incandescentes utilizadas em refletores antigos reconstruídos. O figurino da primeira fase foi composto por roupas reais de moradores das locações, através da troca de roupas usadas em troca de novas aos moradores. Passando por descoloração de tecidos, tingimento e envelhecimento natural, o figurino dos personagens sertanejos são feitos em tons pastéis, enquanto os de Salvador são inspirados na Tropicália. O elenco foi selecionado a partir de uma pesquisa extensa de atores nordestinos e marcou a estreia em novelas de Lúcia Alves, Marina Neri, Bárbara Reis, Gil Coelho, Xangai, Verônica Cavalcanti, Lee Taylor, Zezita de Matos, Mariene de Castro, Yara Chari, Raiza Alcântara, Lucas Veloso, Sueli Bispo e do comediante Ivan Gomes. Renato Góes, depois de ter participado de 2 novelas das 6, Cordel Encantado e Joia Rara, foi convidado para interpretar Santo dos Anjos na primeira fase. A primeira fase registrou a volta do ator Rodrigo Santoro à dramaturgia da TV Globo. A última novela que o ator participou do início ao fim foi Mulheres Apaixonadas em 2003. Depois uma participação na série As Brasileiras em 2012, no episódio A Indomável do Ceará. Tarcísio Meira, em apenas 2 capítulos, teve uma atuação marcante assim como a atriz Selma Egrey, que participou das 2 fases da novela. Luiz Fernando Carvalho desejava uma atriz espanhola para o papel de Yolanda, mas devido à grande importância da personagem para a história, Carol Castro e Cristiane Torloni foram convidadas para interpretar a personagem. Antes de Castro, Ana Paula Arósio foi convidada para o papel, mas as negociações com a emissora não avançaram. Com o não de Arósio, Maria Fernanda Cândido foi convidada para interpretar a personagem, que também recusou o papel. Letícia Sabatella havia acertado de interpretar Maria Teresa, mas devido a compromissos com o teatro e cinema, Camila Pitanga assumiu o papel. A francesa Amy Camara estava confirmada como Sophie, personagem que apareceria apenas por volta do capítulo 90, mas foi trocada às pressas por Yara Chari. Depois de Camara enfrentar problemas com moradia no Brasil, Patrícia Pilar e Fernanda Montenegro foram convidadas para fazerem parte do elenco, mas a primeira tinha acabado de sair da minissérie Ligações Perigosas e não queria emendar 2 trabalhos, enquanto a segunda queria ficar um tempo fora do gênero após Babilônia. O ator Humberto Magnani, que interpretava o Padre Romão, sofreu um acidente vascular encefálico, AVE, enquanto se preparava para gravar a trama na tarde de 25 de abril, no Projac. Ele foi internado no Hospital Vitória, perto do complexo da emissora na Barra da Tijuca, em coma profundo.
Ana Júlia, filha de Magnani, informou que o ator passou por uma cirurgia de 6 horas e teve uma parada cardíaca. Como o personagem era considerado importante para a história, diversas cenas tiveram que ser reescritas. À época, sem condições de retornar à trama, Magnani foi substituído por Carlos Vereza, que passou a interpretar o Padre Benício. Magnani acabou falecendo 2 dias depois. Faltando apenas 2 semanas para o capítulo final, em 15 de setembro, o ator Domingos Mantegna, que interpretava o protagonista Santo, morreu após se afogar no Rio São Francisco, localizado na região de Canindé de São Francisco, em Sergipe. O acontecimento se deu após uma gravação para a novela, em que estavam presentes Gabriel Leone e Camila Pitanga. Mantegna foi nadar no São Francisco com Pitanga e acabou sendo arrastado por uma forte correnteza. Marcelo Serrado, que havia finalizado uma cena na região de Alagoas, ajudou nas buscas. O ator foi encontrado 4 horas depois, sem vida. Enquanto Mantegna estava desaparecido, a direção da Globo solicitou que as gravações de Velho Chico que iriam até o dia 18 de setembro fossem paralisadas. Com a confirmação da morte do ator, a equipe técnica e o elenco que estavam gravando no Nordeste foram chamados para retornar ao Rio de Janeiro. O canal também solicitou que a produção da trama não comentasse sobre o assunto com a imprensa. Benedito Rui Barbosa lamentou a morte de Mantegna e afirmou, em entrevista ao UOL, sobre a indefinição a respeito do desfecho do personagem do ator na trama: é muito difícil ter que trocar um ator como ele por qualquer outro, não deve ser a solução. Ao mesmo tempo, tenho que fazer justiça a ele e ao trabalho maravilhoso que ele vinha fazendo. Consultado pelo blog de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Benedito afirmou não saber o que iria fazer, mas que sua pretensão era de homenagear Mantegna. Com a suspensão das gravações da trama, haviam somente 5 capítulos prontos para serem exibidos e no mesmo dia, havia uma indefinição se a trama permaneceria no ar ou se o final seria adiantado. No entanto, o capítulo 167 foi levado ao ar, sem exibir cenas com o personagem Santo que já estava definido antes da morte do ator e encerramento em silêncio. No dia seguinte, foi definido que o reinício dos trabalhos seria no dia 18 de setembro e que a trama irá encerrar na data prevista, 30 de setembro. O UOL revelou que também foi definido que a história do personagem de Mantegna iria ser levada até o fim, sem substituição, morte ou viagem. A solução encontrada foi filmar as cenas a partir da perspectiva em primeira pessoa de Santo, sem falas do personagem. O elenco voltaria a Sergipe no sábado, 17. Outra parte do elenco permaneceu em Alagoas, que manteve o cronograma de gravações definido por Luiz Fernando Carvalho. O ritmo acelerado seria consequência dos atrasos de gravação provocados pelo diretor artístico da trama. Segundo o crítico Maurício Stisser, Velho Chico é um marco na história recente da TV brasileira, pela ambição estética e relevância cultural. Na opinião de Raquel Carneiro, foi difícil escolher a cena mais bonita do primeiro episódio, onde a câmera do diretor abusou de ângulos criativos, que valorizaram os cenários, figurinos e também a belíssima fotografia da produção. Na opinião de Patrícia Kogut, a novela trouxe a fábula de volta ao horário nobre e é um folhetim clássico, mas com muita renovação. Para Nilson Xavier, a novela teve incontestável qualidade técnica e artística, da direção à fotografia, trilha sonora e interpretação dos atores. Em sua crítica, a jornalista Carla Bittencourt diz que Velho Chico foi uma novela de atuações e cenas memoráveis,
pintada com tintas mais fortes do que o telespectador está acostumado a ver nesse horário, e essas características garantiram à trama seu lugar na história da teledramaturgia. Entre os motivos que fizeram da novela um marco da teledramaturgia, segundo Vanessa Scalei do jornal Zero Hora, está o grupo de atores escolhidos, que mesclou grandes nomes da TV como Antônio Fagundes, Camila Pitanga e Cristiane Torloni com gente do teatro, Domingos Mantegna, Lee Taylor e Zezita Matos, do cinema, Irandir Santos, Dira Paz e Selma Egrey, e novas caras, Gabriel Leone, Lúcia Alves e Giulia Buscaccio. A atuação deles foi coesa e todos tiveram espaço para aparecer. Além disso, ainda teve a participação especialíssima de Rodrigo Santoro em um de seus melhores papéis na televisão brasileira. A câmera única subjetiva, recurso de linguagem criado pelo diretor Luiz Fernando Carvalho para que o personagem santo continuasse na trama mesmo após a morte do ator Domingos Mantegna, foi considerada sublime e uma homenagem perfeita ao ator, de acordo com Marcia Carolina Maia para a Veja. Foi finalista do Prêmio Emmy Internacional 2017 de Melhor Telenovela. O primeiro capítulo de Velho Chico, de acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, registrou 35,4 pontos com máxima de 37, conseguindo a maior audiência de uma estreia da faixa das 9 desde Amor à Vida, 2013. No Rio de Janeiro, a estreia registrou 38 pontos de média e 55% de share. O segundo capítulo registrou 33,9 pontos em São Paulo e 37 pontos no Rio de Janeiro, representando queda de 1 ponto em ambas as regiões. Com a mudança para a segunda fase, a audiência de Velho Chico passou a cair e não atingiu mais os 30 pontos, além de frequentemente marcar menos audiência que Itamundo Bom. E Totalmente Demais, telenovelas das 6 e das 7, respectivamente. Até setembro, registrava médias entre 25 a 30 pontos de audiência. Com a morte de Domingos Mantegna, as duas últimas semanas da telenovela aumentaram seus índices com a curiosidade do público em saber como seria abordado o sumiço do personagem na trama e o desfecho de Maria Teresa, sendo que em 15 de setembro Velho Chico atingiu 35 pontos, índices não vistos desde a primeira semana. No último capítulo a novela marcou 35,2 pontos na Grande São Paulo e no geral Velho Chico teve média geral de 29 pontos. A média foi maior que as duas anteriores A Regra do Jogo e Babilônia, porém ainda abaixo do esperado para o horário, que era de 35 pontos na época. O ator Adilson Maga faleceu durante as gravações, lutava contra um câncer no pulmão onde afetou o cérebro realizando a cirurgia, mas ele não resistiu. Durante a coletiva de apresentação da trama, Benedito Rui Barbosa causou controvérsia ao dizer que odeia História de Bicha em alusão às últimas tramas das 21 horas, que deram destaque a personagens homossexuais. A fala rendeu comentários negativos, como o do diretor Luiz Fernando Carvalho, que classificou a fala como um momento infeliz. O deputado federal Jean Willas publicou em seu perfil no Facebook um longo texto, classificando as palavras do autor como deselegantes, reacionárias e homofóbicas. Aguinaldo Silva, por meio de sua conta no Twitter, questionou se a fala teria relação com uma traumática história de sofá, enquanto alguns usuários da mesma rede social sugeriram boicote ao folhetim. Como resposta, a emissora cogitou inicialmente um comunicado à imprensa onde dizia que as declarações de Rui Barbosa não refletiam a política da empresa, mas optou-se por não se pronunciar em relação ao que foi dito.
Posteriormente, o canal acordou com o autor e sua família para não conceder entrevistas, a fim de evitar temas polêmicos que possam atrapalhar a divulgação da trama. Em abril de 2016, o jornalista Ricardo Feltrin publicou em sua coluna no UOL que Benedito Rui Barbosa estaria tendo atritos com o diretor Luiz Fernando Carvalho por estar editando a novela conforme seu gosto, desagradando o novelista. O jornalista também relatou que Velho Chico estaria com atrasos nas gravações e com poucos capítulos prontos. A Central Globo de Comunicação, CGCom, negou as afirmações, escrevendo que toda novela com duas fases tem suas complexidades de produção. No mesmo mês, Edmara Barbosa deixou de escrever a trama por divergências com o pai. Após escrever e entregar 50 capítulos, Rui Barbosa e Bruno Luperi assumiram a obra. Segundo Daniel Castro, do Notícias da TV, a Globo estaria negociando com Luiz Fernando Carvalho mudanças nas caracterizações de quase todos os personagens devido à rejeição do público quanto ao figurino e outros aspectos de produção. No entanto, Carvalho se recusa a acatar as sugestões da direção de dramaturgia. Em entrevista ao jornalista Maurício Schisser, do UOL, Benedito afirmou que solicitou como condição ao diretor-geral da TV Globo, Carlos Henrique Roder, para escrever Velho Chico que Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia do canal, não interferisse ou desse sugestões na trama, afirmando que lamenta e não tem nada contra, mas eu não quero que ele Silvio de Abreu leia sinopse minha. E não quero que ele palpite na minha novela. Não quero que ele leia e que ele ponha a mão na novela. Benedito afirma que a indiferença com Abreu começou quando o mesmo rejeitou uma sinopse de uma novela para o horário das 18 horas intitulada E se ele voltar, devido a uma temática nazista que estaria presente em parte da história. A trama se passa numa cidade fictícia do interior da Bahia, porém o sotaque dos seus personagens é predominantemente pernambucano, com a utilização de termos típicos daquele estado como o vice, corruptela de viste. O jornalista esportivo Milton Neves, que trabalha na Rede Bandeirantes, teria sido vetado de uma cena que foi ao ar no capítulo 104 da trama, onde o personagem Chico Criatura, Gésil Amadeu, iria citá-lo num telefonema em que fala de um amigo distante, o coronel Milton Neves. O jornalista e Benedito Rui Barbosa têm uma proximidade devido ao apoio do primeiro em conseguir locações em fazendas de café para cenas de O Rei do Gado, 1996. Desde então, o autor homenageia-o colocando em seus roteiros referindo-se como um coronel. Em Velho Chico, a cena foi gravada com a citação, mas não foi levada ao ar. Neves reclama que ocorreu o mesmo durante a reapresentação de O Rei do Gado, em 2015. Em resposta, a Globo negou as afirmações e disse que ocorreu somente um procedimento normal de edição por conta das variações da minutagem que são acrescentadas dia a dia, onde é comum que sejam feitos cortes em algumas cenas no momento. Velho Chico estreou em 14 de março de 2016, uma segunda-feira, substituindo a regra do jogo no horário das 21 horas. De acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, a trama é exibida como não recomendada para menores de 12 anos. Em 5 de agosto, não houve exibição do capítulo por conta da transmissão da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. No dia 14 de janeiro de 2017 a trama passou a ser exibida pela Globo Portugal no horário das 20 horas, chegando a liderar a audiência da TV paga em seu último mês de exibição. O último capítulo foi exibido em
26 de maio de 2017, sendo substituída por Sol Nascente. Apesar da exibição em Portugal, Velho Chico ficou de fora do catálogo internacional apresentado ao MIPCOM, ocorrido em Cannes em outubro de 2017. A emissora argumentou que outros critérios estratégicos são levados em conta na hora de montar o catálogo de licenciamento internacional, como o timing, o mix de conteúdos e as necessidades do mercado naquele momento, além de destacar sua qualidade e a indicação ao Emmy Internacional, sem descartar uma futura adição ao catálogo. Esses itens foram mencionados em crítica da jornalista Cristina Padigloni, afirmando que é quase uma contradição imaginar que o enredo não tenha apelo internacional e que, inscrito no Emmy Internacional, na categoria de novelas, esteja entre os 5 finalistas desse segmento, opinando que a emissora deveria comercializar a trama internacionalmente.